Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula noturna, nossas pílulas inspiradoras do bem. Luz e paz para seu coração, você já sabe, né? Muita luz e paz para sua vida. Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês, sobre uma questão importantíssima, que é uma pergunta que, aliás, você pode e deve fazer, né? Entrando lá no nosso site institutonamastê.com.br, é a melhor forma de você mandar suas perguntas aqui para mim, lá pelo site, de uma ouvinte nossa que pede para não ser identificada e fala assim: Ricardo, nós somos 4 irmãos morando juntos. E, infelizmente, um dos irmãos é muito difícil. Ele é brigado com o mais velho, não gosta de que chamemos nossos outros parentes de fora, não se interessa pela vida dos cunhados, dos sobrinhos, sempre sai do ambiente quando o mais velho está. É uma pessoa muito carregada, revoltada quando o assunto é família. Às vezes eu acho que pode ter algum espírito ruim com relação a ele. É um ambiente muito difícil de se sustentar. O que fazer? Como se comportar em relação a isso? Gente, eu fico muito tocado assim, Deus é testemunha, com esses tipos de perguntas, porque eu sei que quando se trata de família, né, são sempre questões muito delicadas, porque são as pessoas que a gente mais ama, estão mais próximas e, curiosamente, mais nos ferem, né, exatamente por estarem muito próximas. E a gente sabe que nós atraímos no seio da família os espíritos com os quais nós somos convidados ao reajuste pelos caminhos do amor. E nem sempre, claro, essa receita é simples, né, de ser seguida. Embora a gente tenha amizades ou inimizades do passado reencarnados na mesma família, né, nos diversos papéis aí de parentesco que a gente pode ter, indiscutivelmente, a gente sempre deve buscar a aproximação com o outro pelo caminho do amor, embora às vezes nem sempre a outra parte favoreça esse processo, mesmo quando nós tenhamos boas intenções. Pois bem, dito isso, quais são os caminhos, né, que nós deveríamos buscar? Obviamente, jamais queremos fechar a questão em absolutamente nada, são apenas reflexões aqui para ver se alguma delas pode fazer sentido no caso que eventualmente, né, cada um de nós possamos estar vivenciando. Primeira delas, a gente tem que, claro, trabalhar a parte espiritual. Com certeza, nenhuma pessoa vive de mau humor, brigado com a família, cultivando raiva, ódio, não quer ver ninguém se está bem espiritualmente. Essa é uma questão muito lógica. Então, fazer o evangelho dentro de casa com aqueles irmãos que gostem do evangelho, ou se não tiver ninguém que queira fazer, faça sozinha. Gente, quantas pessoas no planeta fazem o evangelho lá sozinho? Sozinhos assim, entre aspas, que a gente nunca está sozinho, né? Espiritualmente a gente está sempre bem acompanhado. Para você trazer mais luz para sua casa, mas convide aqueles que você sente que tem mais afinidade com a proposta. Fazer o estudo do evangelho, né? Se cada um for de uma religião, faça um evangelho ecumênico, né? Faça uma oração de abertura, de término, cada dia lê-se um texto sagrado, se um é católico, lê lá o Novo Testamento, o evangélico lê o Antigo, não é? No outro dia, se é espírita, você lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, aí é uma questão de cada um se adaptar ao processo. E o importante é ter essa comunhão para mostrar que existe uma energia muito positiva dentro do lar. Porque ainda que exista uma energia negativa junto com o outro irmão, a gente vai trabalhar pela presença da elevação espiritual dentro do lar para que essa presença negativa se afaste e para quem sabe o seu próprio irmão possa ser tocado pelo amor de Deus. Quando tudo passar, eu sugiro fortemente levar o nome dele para algum grupo, né, de reuniões de desobsessão em alguma casa espírita, que certamente pode fazer um trabalho muito bonito de auxílio nesse sentido, de maneira mais específica na esfera mediúnica que possa auxiliar. Com a graça de Deus, já já, isso há de ser possível em todos os lugares, já que algumas instituições religiosas permanecem fechadas, né, para evitar as aglomerações. Bem, dito isso, de maneira muito sintética, nós temos o outro lado, que é o lado que nos cabe enquanto relacionamento e exercício da relação, que é estabelecer alguns limites, né? Que é entender, porque se você vive num ambiente em que você tem uma pessoa que infelizmente não compartilha de alguns valores, é um direito dela não compartilhar, mas é um direito de vocês também de não ceder ao mau humor do outro. E aí a gente tem que estar muito atento a isso. Jesus é muito claro, como seja o seu dizer sim, sim, não, não, porque senão você pega uma pessoa doente dentro de casa e faz os outros 3 ficarem doentes. Não faz menor cabimento, né? Então, assim, a gente quer que a pessoa fique de bom ânimo, você quer fazer com que as pessoas que não
conversem, que se ajustem, que desabafem. Ah, mas eu não quero, o outro não quer. Então, paciência. Se você não vai naturalmente botar a pessoa para fora, você também não vai deixar de convidar quem você quer convidar. Você não vai deixar de fazer uma festa que você queira fazer porque o outro vai ficar de mau humor. É uma escolha dele, né? Se ele não gosta desse processo, é um direito dele de se mudar, é um direito dele de estar do lado de fora. Nossa, Ricardo, que frieza. Não, gente, não é frieza, não. Né? Pelo contrário, quem ama educa, e às vezes educação significa dizer não. Já observou que Deus faz isso com você e comigo? Quando a gente faz muita birrinha, que a gente não quer melhorar em alguma área, quando o nosso orgulho é muito forte, o que Deus faz? Simples, a lei divina é implacável. A gente colhe o que a gente planta. Não fica passando a mão na nossa cabeça, não. Experimenta fazer besteira na vida para ver se a vida vai passar a mão na sua cabeça. Passa não. Passa não, gente. A lei divina é profunda. Então é lógico que essa é a última alternativa que a gente deve buscar, porque o objetivo é a gente se conectar. Mas quando muitas vezes você permite que um lar saudável se torne doente, porque uma das partes não quer melhorar, você está deixando que uma parte de escuridão se sobreponha à questão da luz. Isso não faz sentido, não é verdade? Mas, enfim, o nosso desejo é que a gente sempre possa buscar o diálogo, a conversa, um contato coração a coração, que a gente possa buscar através do caminho da paciência e da generosidade, né, alcançar o que o outro necessita, mas sem deixar de viver a luz que nos cabe viver, porque senão daqui a pouco é nós que estaremos amargurados, tristonhos, abatidos, porque a gente não deixou que a nossa luz brilhasse e a gente acabou aceitando o mau humor e o desânimo do outro. Então, a gente tem que ficar vigilantes também em relação a isso. Aquela história, pessoal, família é sempre um desafio. Não existem fórmulas prontas, caminhos fáceis, são reflexões, né, que a gente vai fazendo dia a dia, instante a instante, no amadurecimento que nos cabe existencialmente. E eu tenho certeza que se você continuar estudando o Evangelho com fé em Deus, orando por sua família, pedindo pelo seu irmão, pedindo a sabedoria de como agir, você vai ser intuída a saber, né, como você deve proceder. Tá bom? Amigos queridos, Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer a você que compartilha a pílula. Você não sabe como você ajuda a levar tanta mensagem para tantas pessoas quando você compartilha nos seus grupos. Qualquer coisa, baixa o aplicativo chamado IRM Oficial. Ele é gratuito para você receber as pílulas do Evangelho em qualquer momento do teu dia, poder escutar diurna, noturna, enfim, muitas coisas boas aí ao seu alcance. Tá bom? Fiquem com Deus então, gente. Muita luz e paz. E você já sabe, amanhã tô te esperando às 9 horas no nosso amado Evangelho no Lar. Até breve, meus amigos. Até muito, gente. Muito breve.